Olá, meus amigos e estudantes do curso de Teologia. Estamos com mais uma aula, um tema muito interessante, Introdução à Psicologia. Temos alguns alunos aqui presentes também, que no decorrer da aula vão comentar, vão perguntar, e espero que seja produtiva essa aula para vocês. Então, um tema bem interessante, né? Introdução à Psicologia. É uma área que caminha ali lado a lado a teologia pelo fato de nós lidarmos com as pessoas, né? Então nós lidamos com as pessoas. O ministro, o teólogo, ele lida com as pessoas. E é muito importante conhecer o comportamento, tentar analisar o ser humano em um todo. Por muito tempo dentro da igreja, dentro do conceito religioso, o ser humano foi tratado apenas como um ser espiritual, né? Então tudo que fugia ao conhecimento dos líderes, eles já levavam para o lado espiritual, dizendo, não, isso daí é o demônio, isso daí não é de Deus, isso daí é falta de Deus, né? Por muitas vezes a gente ouviu isso na caminhada. Mas o ser humano que Deus criou, ele é constituído de espírito, alma e corpo. E para as doenças do corpo, um remédio natural, um remédio que vai atingir a área do corpo, ele resolve, né? Você está com uma dor de cabeça, você toma ali um paracetamol, um Dorflex, alguma coisa, sara, resolve, né? Para as coisas do espírito, se você tomar qualquer medicamento que atinja o corpo físico, não vai resolver nada, né? Nem, às vezes, uma conversa, nem um diálogo não vai resolver. Você precisa de um remédio espiritual, né? Precisa de uma oração. Como a Bíblia fala, né? Está aflito, ore, né? Está alegre, cante. Então, muitas vezes é necessário nós buscarmos ajuda do alto, né? Porque para as coisas do Espírito, somente Deus pode curar, né? Somente Deus pode manifestar. Nós vamos analisar que Jesus ele curou diversas enfermidades, mas algumas ele repreendeu. Por quê? Era de cunho espiritual, havia necessidade de repreensão. Tá? Mas nós temos também a parte da alma do homem. Então o homem, a psique, nós temos 3 tipos de vida, né? Dentro do idioma grego, nós temos 3 palavras para a vida. Nós temos a palavra bio, que é a vida do corpo, né? Então deriva a palavra biologia, por exemplo, né? Estudo da vida. Nós temos a palavra zoe, que é uma vida espiritual, vida no espírito. E temos a palavra psique, de onde deriva a palavra psicologia, que é a vida da alma. Então, nós temos essa constituição do homem chamada alma. O homem é uma alma vivente, é um ser. Tudo que o homem é, na realidade, é a sua alma, né? Está na sua alma, é a sede, né, das emoções, dos sentimentos, da razão, é a alma. E para a alma, precisa-se também de remédios que vão atingir a alma, né? E qual que são alguns desses remédios? Às vezes um diálogo, às vezes conversa, às vezes um abraço, né? Porque como a alma uma das faculdades da alma é as emoções, então às vezes um abraço, às vezes uma palavra de conforto vai resolver. Muitas vezes se você orar não resolve, mas se você ouvir a pessoa, parar, não que a oração não ajude, né? Ela ajuda, a oração é fundamental. Mas às vezes a pessoa quer alguém para desabafar, quer alguém para conversar, quer alguém para que entenda ela. Então, por isso, é muito importante o estudo da psicologia para a gente compreender essas questões que envolvem o ser humano. Muito mais importante o ser humano na pós-modernidade, né? Como nós estávamos conversando, a vida ela é agitada, a vida é corrida, nós temos que nos envolver com diversas coisas. Isso faz com que gere estresse, né? Gere fadiga, gere um cansaço emocional, e nós precisamos de cuidar do nosso lado emocional. Por isso que hoje muitos cursos envolvendo a inteligência emocional, né?
Para você saber cuidar e administrar das suas emoções. Então a psicologia ela estuda o ser humano a partir do seu comportamento, embora a psicologia já tem diversas linhas, né, hoje em dia, né? Ela começou analisando essa parte comportamental, porém hoje ela tem uma diversidade e só está crescendo, né? A psicologia ela vem crescendo. Vamos entender ali, ó, diferentes formas de saber. Então nós temos dentro do conhecimento algumas naturezas, né? Temos 5 naturezas distintas, principalmente dentro do senso comum. O senso comum, quando a gente fala, né, isso é sabedoria do senso comum, isso é conhecimento do senso comum, nós estamos dizendo que é aquele saber do dia a dia, né? Aquele saber que nós estamos sempre trocando no dia a dia, na vida cotidiana, não tem aquele rigor acadêmico, né? É o saber que norteia a vida comum ou a sabedoria popular, né? Então, usa-se muito, né, isso dentro do campo científico, dentro da área científica, quando alguma explicação é muito básica, né, você faz, isso é conhecimento do senso comum, né? O senso comum é exatamente isso, é o que todo mundo conhece, né? É um conhecimento que todo mundo tem acesso. Só que ele se torna dentro do campo de pesquisa científico, analítico, ele se torna raso, né? Ele se torna básico. Por quê? Porque ele é pragmático, né? Que está voltado apenas às questões práticas do dia a dia, né? Pragmatismo é isso, né? O que deu bom êxito, funcionou, foi prático, deu para colocar em prática, então eles observam isso como um conhecimento válido, né? Mas às vezes o pragmatismo ele não tem métodos eficazes, né? Simplesmente eles analisam o quê? Deu certo? Então não importa como nós chegamos a esse resultado. Se deu certo, está valendo. Mas não tem uma metodologia, né, específica. O senso comum ele é imediatista, né? Ele quer resolver ali na hora, né? Então o que importa são as questões aqui agora. Se a gente consegue responder, tá bom, não tem que analisar muito, não tem esse negócio de pesquisar, de fazer análise, não precisa. Então o que funcionou tá dando certo, tá? É isso aí, né? Por isso que ele é imediatista. Histórico, não reconhece as determinações históricas mais amplas que o determinam, né? Então ele exclui isso daí, né? Você vai, por exemplo, né? Você vai conversar com a pessoa, ela tem um conhecimento dentro do senso comum, e você vai querer explicar para ela, né? Não, mas historicamente isso, aquilo. Ela, não, isso aí não me importa, né? Isso aí, a história... Igreja, né? Isso, tem muito, né? E daí a pessoa já acostumou com aquela... aprendeu desde pequeno, ou das igrejas mesmo, né? Que o pastor fala e tal. Quando você vai falar algo de teologia, algo mais explicadinho, mais estudado, eles não aceitam. Não, exatamente, acontece isso. Não, pode ficar à vontade. A pessoa da nossa igreja lá, que nós temos um grupo, nós conversando. Aí, a pessoa já conceituada na igreja falou, para mim é o seguinte, eu não sou de falar muito. Eu prefiro ficar calado. Então quer dizer que todo mundo tem que expor as suas ideias, os seus pensamentos, né? E para ele não. Essa pessoa, o que vive para ele tá bom. Tá lucro, né? É o pragmático ali, né? Se funcionar, tá bom pra mim. Só que a pessoa tem que ter um senso crítico, né? Sim. E você sendo crítico, você não tá pecando, você não tá errando. Não. Se posicionar, né? Tem pessoas que quando você expressa com senso crítico, a pessoa já acha que você está indo contra as ideias dele e você já passa a ser inimigo. Já é o rebelde, né? Você já não, isso daí é rebelde, né? Não, eles não reconhecem, né, a questão de você argumentar, né? É justamente porque nós vamos entender o porquê. Na próxima slide nós vamos entender o porquê isso acontece dentro do campo religioso. Tipo assim, né? Não em todas as questões, mas tem questões que eu não entro. Que, por exemplo, assim, se eu trabalho em escola. Se eu for entrar em Bolsonaro e Lula, na questão que todo mundo comenta, vira uma briga, vira um negócio. Política. Então, política, mas religião também. Se for analisar, né? Mas eu prefiro ficar quieta quando eu vejo que é coisa que não vai me acrescentar em nada.
Agora, se for uma coisa que a pessoa só precisa queira um esclarecimento, ou que eu veja que cabe a minha ideia ali, daí eu coloco. Se não, eu também fico na minha, porque imagina, eu penso de um jeito, a pessoa pensa de outro, daí começa aquele debate, aquele negócio. Pra mim já não, tipo assim, ali não é nem o lugar, no caso, né? Mas quando cabe, eu acho que a pessoa tem que pôr sim a sua. Sim, não, argumentar é necessário, né? Você argumentar, você questionar, você colocar seus posicionamentos, né? Respeitando o posicionamento do outro, mas sempre é bom, sempre, porque às vezes o que nós analisamos com o senso crítico ali, às vezes o que eu vou lançar uma crítica, muitas vezes a liderança nem parou para analisar nisso, então por isso que é bom, né? Se argumentar, às vezes a liderança não para analisar em algumas coisas, e quando está em grupo ali debatendo, discutindo, um posicionamento crítico ali construtivo vai melhorar, vai despertar para uma coisa que você às vezes não estava analisando. Porque às vezes a pessoa, em vez de construir, né, com a crítica, ela acaba criando uma confusão. Sim, sim. Destrói daí o momento ali, né? Então tem que saber também colocar. Sim. Mas é delicado. Eu acho que também as pessoas têm que estar preparadas a receber a crítica. Ninguém quer, né? Ninguém quer receber a crítica. Uhum. Porque todo mundo você falou, as pessoas estão em fase de construção, todo mundo se reconstrói. Exatamente. Então tem pessoas que eles não querem saber de uma opinião, entendeu? Por mais que a pessoa esteja errada, e você estando certo, a tua crítica para eles não vale nada. Não. Vale aquilo que eles acham que... É justamente por causa da cultura. Nós vamos ver o que aconteceu dentro da cultura. Por isso que as pessoas não sabem e não entendem, às vezes, uma oposição, né? Aí já vê como o inimigo está querendo barrar meu ministério, né? E não, às vezes não é. Às vezes... passando isso, eu tô com uma crise de ansiedade. Às vezes é algo que a gente precisa. Se eu comentar com um crente, ele já fala pra mim, vai orar que isso é demônio. Então. Aí se você fala com a psicóloga, não, você tem que tomar remédio. Vai pro psiquiatra que você tem que tomar um remédio. Aí se você comendo em casa, ai meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Vai fazer um monte de exame que você deve estar com alguma doença. Então é um negócio que se você também não souber relevar, porque é bom que as pessoas dê a sua opinião, mas dependendo, você tem que saber se você fica, né? Você já tá exatamente. Daí você fica doido. Aí eu falei assim, bom, eu não vou nem achar ruim de quem falou que é o demônio, porque, né? A pessoa é o pragmático ali, né? Mas que ela acha mais fácil dizer, atribuir tudo ao diabo, né? Uhum. Eu sei o que eu estou passando para chegar nisso. Exatamente. É aquela questão do quê? Do ser humano tricótomo, né? Então, na verdade, tudo que nós não entendíamos antigamente, tudo que nós não compreendíamos, a gente atribuía ou a Deus ou ao diabo. E às vezes não, Deus não tem a ver com a situação, às vezes é algo nosso, é algo que nós buscamos, às vezes é algo que nós trazemos para nós, e diabo também não tem nada a ver com isso, né? Psiquiatra, porque eu não vou também procurar um remédio controlado para tomar. Sim, às vezes não. Entendeu? Então eu pensei assim, eu ia pegar um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, né? Vou pensar bem, vou tentar... Tem que fazer a gestão das emoções, né? Emoções, tal. Exatamente. Tentar, ouvir coisas boas, orar em Sim. pedir para Deus também. Porque a pessoa fala, porque pode ser maldição lá hereditária lá do passado, ou pode ser alguma coisa que mandaram para mim. Eu falei, pô, mas se eu sou nova criatura... Não tem. O diabo vai ter poder de fazer o que ele quiser na minha vida. Não, isso daí é... Ansiedade e outra hora de conversa aqui também. Olha... Não, isso daí é o... Assim, por exemplo, eu te falei, eu quero te falar, depois eu te conto uma coisa. Pronto, já ficou. Daí eu falei assim, mas ele tá sofrendo ansiedade. Isso daí o que é? É a pós-modernidade, né? Isso daí é que nós temos que fazer muitas coisas e às vezes nós não paramos para cuidar de nós, né? De ter aquele momento de relaxar, sair da correria, às vezes ter uma viagem, às vezes nós temos que aprender a fazer a gestão das nossas emoções, né? Na verdade eu tenho que me organizar, parar de querer abraçar o mundo. Isso, não, fazer isso. tudo de uma vez só, cortar algumas coisas. Isso. Eu já sei o que tem que fazer. Só que daí você não pode nem falar. Não legal. Não dá. Porque senão você já tem que escutar que é o demônio que tá... Isso é muito peculiar, muito pertinente, né, ao ser humano, né?
O ser humano da atualidade, ele vive com muita ansiedade justamente por causa disso, né? Exatamente. Requer dele buscar muitas coisas, às vezes fazer muitas coisas. Não é nem porque você queira fazer, não é o fato de você, eu abraço. É que às vezes é a necessidade de abraçar muitas coisas, né? Eu de manhã numa escola. Aí surgiu uma oportunidade de eu fazer um temporário à tarde. Não tá fácil, tá tudo caro. Eu falei, vou pegar à tarde. Peguei, só que depois que eu peguei... Daí você... Já comecei a ficar meio birutinha. Não, é muita coisa, né? Mas é muito acúmulo de funções. Daí estou fazendo teologia, daí estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, que são coisas que é bom para mim. Sim, só sim. que a gente não dá conta sozinho. É muita coisa, né? É muita coisa. Tem que aprender ali a administrar, né? Aí é isso que eu estou buscando. Graças a Deus que... Tá caminhando, né? Então, o senso comum também ele é utilitarista, né? O que é o verdadeiro para ele é o que dá certo. Deu certo, então é verdadeiro, então é correto. Não importa os meios, né? Então, o utilitarismo é isso, né? O que for útil tá bom, tá dando certo, então é uma verdade. E às vezes não, né? Às vezes nem tudo que dá certo é pelos meios corretos, né? Às vezes dá certo por causa do jeitinho brasileiro, né? Superficial, né? Permanece na aparência, nos fenômenos e constrói saberes por meio de analogias, generalizações provisórias, né? Então, o senso comum ele é superficialista, né? As análises do senso comum, ela não tem profundidade, né? Ela não tem base científica, não tem base metodológica, ela é ali bem no raso mesmo, né? É aquilo que todos podem conhecer, né? Está disponível a todos. Aí nós temos o oposto ali, né? Que é dentro dos níveis de conhecimento, das naturezas de conhecimento. Aí nós temos o conhecimento filosófico, ele é abstrato, é mais abstrato que o senso comum. Este saber tem por característica a reflexão, o questionamento, a crítica aos saberes estabelecidos. Então a filosofia nos ajuda a pensar melhor, né? Pensar, porque a filosofia, ela é a busca pelo conhecimento, pela verdade, pelos saberes, né? A palavra filosofia, amigo, né? Do saber, né? Amigo da sabedoria. Então o filósofo ele busca esse conhecimento, ele está sempre buscando argumentar melhor, conhecer melhor, então mais profundidade, né? Então um conhecimento que não acaba, né? A filosofia, porque sempre tem um questionamento a se fazer, porque ele é mais abstrato, né? Ele entra nesse campo das ideias, do questionamento, dos pensamentos, das análises sobre todos os assuntos. Aí nós temos o conhecimento religioso, né? O conhecimento religioso, ele também é um conhecimento, das linhas de conhecimento, e é o que a gente entra aqui, que está envolvendo a maioria das igrejas, vamos dizer assim, né? O que a igreja é religiosidade. Seja bem-vinda. Apoia-se em doutrinas que contêm proposições sagradas, por terem sido reveladas pelo sobrenatural. E por esse motivo, tais verdades são consideradas infalíveis e indiscutíveis. Por isso que a gente colocou lá, às vezes a gente vai mostrar alguma coisa para a pessoa não, mas eu aprendi assim, foi pastor fulano de tal que... Mas às vezes... Pastor falando de tal estava embasado no senso comum e não em um conhecimento bíblico, né? Não em um conhecimento teológico, não em um conhecimento genuíno. Às vezes era senso comum. O senso comum é utilitarista, vai pela funcionalidade, é muito superficial, como nós já vimos aqui no slide anterior. Então não tem uma exegese dentro de um texto, às vezes uma hermenêutica boa, uma interpretação boa, não tem uma base histórica, uma base teológica, mas porque é alguém conhecido. Eu já ouvi muitas vezes na igreja, ensinando ali em escola dominical, mas o pastor fulano de tal... Aí eu falei, mas não é porque o pastor fulano de tal falou que seja uma verdade bíblica. Daí a pessoa quer se esquivar, né? Não, eu falei porque ele é um ótimo conhecedor. Ele pode ser um ótimo conhecedor, pode ser um erudito, mas se ele, nenhuma das análises, não buscar a realidade, a verdade do texto, ele vai falhar, ele vai errar. E nós temos muito isso no nosso meio, pessoas que... A nossa igreja, 90% dos crentes, dos cristãos... Eles creem naquilo que eles ouviram falar e não no que eles leram na Bíblia. Não no que eles buscaram.
Então ele sempre, você vai argumentar, ele sempre, mas eu ouvi fulano de tal. Não, mas pastor fulano de tal lá falou assim, por que você está falando desse jeito? A gente se depara direto dentro do campo teológico. Você não pode questionar nada, porque se você questionar, você já... Não, que é isso, irmão? Meu Deus, está pecando vocês. Não, mas a Bíblia está aí para você questionar, né? Porque exatamente. é você questionando que você aprende. Tem mais de 2.000 perguntas na Bíblia, Deus nunca falou não me pergunte nada. Deus nunca repreendeu alguém por perguntar. Então, justamente o que eu falei para você foi a respeito de conhecimento teológico. Por exemplo, abordamos um assunto no grupo de obreiros lá, daí teve um lá que é melhor eu ficar calado, porque então, eu não posso expressar a minha ideia, porque o outro vai pensar isso, vai pensar aquilo. Aí... Não, é o que nós recebemos, essa herança, né? Herança lá do imperialismo católico, né? Que é exatamente, você não pode questionar nada, então receba tudo, né? Come com farinha e não pergunte o porquê. Exatamente. Então isso é conhecimento religioso, mas não é dessa forma que funciona, né? Jesus sempre, você vai observar Jesus, quando os discípulos vinham perguntar para ele, Jesus repreendeu alguma vez? Jesus repreendeu a falta de fé. Falta de fé, sim, mas o questionamento não implica falta de fé, porque nossa fé é racional, né? O culto é racional. A Bíblia fala que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas. Então, o questionamento ele é muito importante, porque nós não podemos ser céticos, né? É duvidar. Isso sim é um problema. Agora você questionar, você ir atrás, você querer buscar um melhor entendimento, exatamente, isso é muito importante, isso é necessário. Jesus, das 100 vezes que chamaram Jesus, 90 vezes chamaram de mestre. Por quê? Porque as pessoas estavam em busca de conhecimento, de conhecer. Jesus ensinava. Por que ele ensinava? Porque ele buscou, ele tinha conhecimento. Ele viveu 30 anos dentro de uma cultura que ensinava a palavra e ele veio trazer a verdade, a verdadeira interpretação dessa palavra, porque ele é a palavra, né? Ele é o Dabar Elohim, o verbo de Deus. Então é muito importante nós entendermos, por muito tempo foi dessa forma, né? Não, isso daí é sobrenatural, então isso daí é uma verdade indiscutível. Então é infalível, não deve se discutir isso daí. Aí surge o tema lá, não se deve discutir religião. Na verdade, deve sim. Claro que deve. Deve debater, respeitando, entendendo, procurando entender. Dentro do campo da psicologia a gente vai entender isso, procurando saber o porquê que o ser humano pensa, né? A religiosidade ela é intrínseca ao ser humano, isso vai fazer com que ele tenha certos comportamentos, porque nós temos certos comportamentos por conta da nossa crença, né? Por conta daquilo que nós cremos, do meio que nós estamos inseridos, religiosamente falando, né? Então nós temos nossa forma de crer, nossa forma de ver o mundo, né? Nossa cosmovisão. Isso todos os religiosos, independente da expressão religiosa que ele professa, ele vai ter a sua maneira, ele vai ter o seu pensamento, sua forma, o seu comportamento, e conhecendo isso, o teólogo tem essa oportunidade de compreender o ser humano sem julgamentos, né? Isso é do diabo, isso é disso, isso é daquilo. Não, você vai compreender o ser humano e vai ganhá-lo, né? Afinal de contas, Jesus nos chamou para ser pescadores de homens, e para ser pescador de homens tem que saber o que funciona, né? Se eu for lá com uma isca, né? Com uma isca determinada lá que eu sei que o peixe não gosta, né? Eu vou conseguir pescar alguma coisa? Coloco qualquer isca, não, mas tem isca específica para e cada peixe tem forma de ser pescado, né? Tem uns que gostam de briga, né? Que você fique que eles são caçadores, né? Tem outros que você deixar lá ele vai. Então isso é você conhecer o ser humano, aplica isso para o ser humano, né? Tem ser humano que se você mostrar esse lado de conhecimento, de argumentação, você vai ganhar ele, porque ele é investigativo, ele é inquiridor, então isso vai atraí-lo. Agora tem outros que se você falar mais brandamente, você vai atraí-lo. Então você tem que saber, né, conhecer o ser humano para saber chegar a ele. Jesus, ele
tem um debate, né, que envolve muito essa parte da alma do ser com a mulher samaritana, né? A mulher samaritana, Jesus foi lá na alma dela, né, para poder ganhá-la, né? Então, creio que você conhece ali o debate, né? E você vai ver que a resposta dela é a resposta de alguém que está ferido emocionalmente, né? Ela é agressiva. Então, a pessoa que é agressiva, a pessoa que é muito bruta, né, nesse sentido, ela tem alguma ferida, algum machucado na alma. Por isso que as respostas dela vai ser assim, né? Vai ser dessa forma áspera, né? Então nós temos conhecimento artístico, que é baseado na contemplação do belo, né? Busca a produção e expressão do belo. Então é uma área, né? Estética, né? Uma área dentro da filosofia que se estuda, né? Que vai analisar o belo. Até um dos grandes filósofos aí da modernidade, ele faz três compêndios, né? Das três principais áreas, né? Sobre o belo, sobre a razão e sobre a religião, né? Que Immanuel Kant, ele vai fazer essas três análises aí também. Então a estética é uma forma de conhecimento também, né? O conhecimento artístico é uma forma de conhecimento. E temos o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele tem método de saber o que possui, de saber que possui critério, é rigoroso, né? Tem rigor em sua investigação e construção de conhecimento. Então, o conhecimento científico, ele é um conhecimento que tem que ser reproduzido várias vezes para poder ser tido como verdade. Por exemplo, né? Quando todas as áreas de conhecimento tem o lado científico. E para eles definirem que aquilo é de fato um conhecimento, eles têm que reproduzir muitas vezes. Por exemplo, eles fazem experiência aí de diversas áreas, começa às vezes ali em animais, né? Reproduzem ali, porque o tempo de vida, principalmente o rato, né? Porque o tempo de vida ele é muito breve, parece que é um ano, né? Um ano o rato vive, então 30 dias ele já está na vida adulta. Então o ser humano, por exemplo, se eu fosse fazer uma experiência com a criança, teria que esperar toda a trajetória, então por isso que o rato tem o DNA ali semelhante ao do ser humano. Descobriram isso, descobriram que fazendo experimentos ali eles conseguiam reproduzir no ser humano posteriormente, também era funcional. E depois eles fazem esses testes nos seres humanos também. E quando dá certo, quando que eles definem que realmente aquilo é uma verdade, aquilo deu certo? Quando conseguem reproduzir com um número de pesquisas muito grande, né? Por exemplo, tem que ser muito mais de 100 pessoas, o mesmo experimento funcionar para eles terem como verdade, né? Dentro da educação física, eu observo isso, né? Estou fazendo educação física, e existem muitas análises, né? Para emagrecimento, para crescimento muscular. E como que eles definem o que é certo, o que é bom, o que gera resultados nesse sentido, né? Quando eles conseguem reproduzir aí, tem grupos controle, né? Aí tem um grupo que faz isso, tem outro grupo que não faz, tem um grupo que só se alimenta, tem um grupo que só faz a dieta, tem um grupo que só faz o exercício. Mas para eles chegarem no resultado do que é bom, precisa de muito mais de 100 pessoas, né? Um estudo ser reproduzido em muito mais de 100 pessoas para eles definirem ali, isso funciona, isso dá certo, isso é científico, né? Não, isso não funciona. Então é muito interessante essa parte científica, porque é muito criterioso, é muito rigoroso ali, não é por exemplo, quando você ouvir sobre um fato científico, não duvide, porque não é ao acaso que eles chegaram ao resultado. Agora nós temos que entender... É só a vacina, né? Não, nós temos que entender uma coisa. Foi testado na gente, né? Essa foi a necessidade, né? A necessidade faz com que tome ações, né? Então, a questão da vacina, né? Para ela ser considerada uma eficaz, ela precisa de uns 7 anos, testada, reproduzida, muito tempo para ser considerada. Essa está em análise, né? Lá na frente vai ser visto
funcionar, o que vai funcionar, o que não vai funcionar, se vai precisar mudar a fórmula ou não. Então, leva tempo, né? Mas a necessidade, né? Por isso que eles aplicaram por causa de uma necessidade, né? Tentaram, né? Tentaram fazer isso daí. Mas nós temos que entender uma coisa. Existe o fato científico, nós temos até no senso comum uma frase, né? Contra fatos não há argumento. Então, o fato científico, eu posso, por ser religioso, posso dizer, não, isso não é verdade, mas na realidade é uma verdade, porque é um fato científico. Foi reproduzido, foi experienciado, foi comprovado. Não tem o que discutir. Né? Agora, existem muitas teorias científicas. Agora, as teorias científicas são coisas que ainda não foram provadas. Por exemplo, o Big Bang é uma teoria. Não conseguiram reproduzir em laboratório ainda. Então, não pode dizer que é uma verdade científica. Não há uma reprodução. Eu estava vendo um comentário do Adalto Lourenço, né? Que mandaram lá o James Webb, né? Um telescópio lá, mandaram recentemente. E a teoria do Big Bang, ela implica o quê? Que só havia hidrogênio antes, né? Porque para haver o Big Bang só poderia ter essa molécula, né? Hidrogênio. Mas o James Webb descobriu aí no espaço que além do hidrogênio tinha oxigênio e tinha o nitônio, acho, uma coisa assim. Eu li brevemente. Ou seja, mais outros elementos químicos. Então, em 4 semanas que foi enviado, ele desmentiu uma teoria que já impera há anos, né? Então, isso daí, observa, não é um fato, teoria do Big Bang, não é um fato científico, por mais que as pessoas usem argumentos e mais argumentos, querendo explicar, não é um fato científico. Segundo o cientista, né, eu falo bastante dele, Marcus Eberlin, ele mostra que você estudando a bioquímica, você consegue refutar a teoria da evolução, que é uma teoria, não é um fato científico, é uma teoria que para se manter em pé ela já teve que se remodelar 3 vezes. Em 100 anos, 100 e poucos anos de existência, ela já teve que ser pelos seguidores, né, pelos que seguem a linha do evolucionismo, ela teve que ser alterada para se manter em pé. Mas no campo acadêmico, tudo é válido. Por isso que ela ainda está de pé, teoria do Big Bang, teoria No campo acadêmico, se você criar uma teoria e defender de forma coerente essa teoria, você tem uma tese. Você é um doutor. Não quer... lá, tem muitas teses que só servem como teoria, como meio acadêmico, porque ela nunca vai ser comprovada. Não tem como ser comprovado porque não existe, né? Por exemplo, dentro do campo teológico também tem muitas teorias. Por quê? Uma coisa é o fato, eu falei do fato científico e falei do fato da teoria científica, né? E existe o fato bíblico e existe a teoria bíblica. Existem teorias que nunca vai ser comprovada porque quando você coloca do lado da Bíblia você vê que ela está totalmente fora, né? Tá certo? Então isso que a gente tem que entender. Às vezes tem o cientificismo, né? As pessoas que se acham, né? Se acham conhecedoras, né? Querem cuspir algumas coisas, né? Que leram brevemente, nem têm conhecimento de fato, né? Mas querem se mostrar como intelectuais, né? E colocar as pessoas que professam fé como ignorantes. Mas as teorias deles muitas vezes estão embasadas apenas o conhecimento deles está embasado na teoria e não em um conhecimento científico. Então, conhecimento científico não é indiscutível, né? É indiscutível, é fato, certo? A Bíblia não é um livro de ciências, mas sempre quando ela fala de algo científico, ela é exata, ela nunca errou. Ela nunca errou. Você coloca lá, Deus mandou o 8º dia, né? Deus mandou o 8º dia circuncidar. Aí os cientistas descobriram que no 8º dia da criança é onde a vitamina K está mais elevada, que é o que promove a cicatrização. Então aquele é o dia que
é um dia propício, você observa. Não tinha nada de ciência na época. Porque Deus que criou todas as coisas, né? Então o sol, a lua, você vê o posicionamento, está bem perfeitamente. Se o sol estivesse mais próximo, nós fritaríamos, né? Se estivesse mais distante, nós congelaríamos. Se a lua estivesse mais distante, as marés invadiriam. Se estivesse mais próxima, estariam mais secas. Então tudo está bem alinhado e posicionado conforme Deus quis, né? Os planetas em volta, né? O posicionamento do planeta Terra é muito perfeito, né? Porque os planetas próximos a ele, em volta ali, Saturno, tem o Júpiter, eles são planetas que protegem a Terra, né? Eles protegem puxando, né? Puxando muitas vezes asteroides, né? Não chega aqui por quê? Porque tem esses planetas como filtro, né? A nossa galáxia é a mais perfeita que existe de todas as galáxias que descobriram, aí a nossa é a que tem mais propensão de vida. Eles buscam vida, mas a nossa é a que até agora é a perfeita para que haja vida. Então por isso que nós dizemos da vida aqui, né? Então eles querem buscar, ver se acham uma semelhante, né? Por isso que procuram terras, né? Planeta semelhante à Terra, né? Que tem água, que tem terra, porque eles querem descobrir se há vida ou não, né? Então é tudo muito perfeito aquilo que Deus fez, né? Então, tudo que o cientista buscar, ele é o que Einstein já dizia, né? Einstein dizia sempre, quando eu abro uma janela nova para descoberta, uma nova descoberta, abro uma janela de descoberta, alguma coisa assim, para minha surpresa, Deus já está lá dentro, né? Porque Deus já tinha realmente projetado, foi Deus que projetou todas as coisas, né? Ele só descobriu aquilo que a sua capacidade foi possível, né, descobrir, né? Vamos lá? E a psicologia lá? Tem alguns atributos. Ela a psicologia busca ser uma ciência a qual é uma forma de saber que possui certos critérios necessários se faz explicar o seu conceito. Falando epistemologicamente, toda ciência só pode ser entendida a partir da compreensão dos seus atributos elementares. A epistemologia é o estudo do conhecimento, né? A epistemologia estuda o conhecimento em si. Então, para ser considerado como de fato uma ciência, né, e ser um conhecimento, ele tem que ter alguns atributos que são histórico, objeto de estudo, metodologia, instrumental, a instrumentalidade, né, o pragmatismo e a política que envolve esse conhecimento. Então, o histórico ali fazia as perguntas: quando surgiu, qual que é o seu contexto sócio-histórico, quais as intenções, objetivos dos seus criadores, para ter tido como uma área de conhecimento. Objeto de estudo, o que ela propõe estudar, sobre o que ela pretende criar esse conhecimento, né? E a metodologia, quais são os métodos, análise, síntese de conhecimento, quais são os critérios observados nesses métodos, qual que é o nível de rigor. A instrumental é o que o seu praticante usa, né, para trabalhar. E o pragmatismo, para que serve esta ciência? Quais são as contribuições? Como ela está alterando a realidade? E a política, quais consequências dessa ciência nas esferas do poder, nas instituições sociais? Então, para algo ser tido como conhecimento, como ciência, tem que ter esses atributos elementares, né? Vamos ver o conceito agora de psicologia, né? Nós já comentamos, né? Vem do termo psique, mais logia, né? Estudo, tratado, logos, estudo, tratado, palavra, né? E psique, sopro de vida, né? Sopro da alma, a alma em si, né? Palavra usada no grego para alma é psique. E o estudo da alma ali, aqui não aparece, nesse aqui eu não mudei, eu mudei no outro que eu trouxe, mas a 23ª letra do alfabeto grego, denominado psi, né? Da onde vem o símbolo da psicologia. Mais para frente vai ter uns slides que tem essa imagem, né? Que é aquele símbolo, né? Que psi é a 23ª letra do alfabeto
grego. Por quê? Porque é de onde sai a palavra, né? Psique, né? Psique. Certo? O termo processo mental inclui formas de cognição ou formas de conhecimento, entre elas perceber, participar, lembrar, racionar, resolver problemas, sonhar, fantasiar, desejar, ter esperança, prever, é também processos mentais. Então estuda a mente, estuda o comportamento, estuda a alma do ser humano nas suas diversas formas, né? Nas suas diversas formas. A diversidade de objetos que a psicologia conquistou, depois que este campo de conhecimento se constituiu como área de conhecimento científico, só muito recente, né? A partir do século XIX. Então a psicologia como ciência desvencilhada da filosofia, porque a princípio todas as áreas do conhecimento se estudava dentro da filosofia, né? Lá na Grécia antiga, todas as áreas, matemática, física, biologia, tudo se estudava dentro da filosofia. Com o tempo foi desmembrando, desvencilhando, porque foi ampliando o conhecimento dentro de certas áreas. Então foi ampliando o conhecimento dentro da matemática, houve a necessidade de estudar a parte da física, da geologia, todas as áreas foram ampliando-se a ponto de ter que desvencilhar. E a última, né, a filha mais nova, né? A filha mais nova da filosofia é a psicologia, que sempre estudou, né? O ser humano sempre estudou a psicologia, mas antes ela estava atrelada à filosofia. E como campo de conhecimento científico, ela passa a ser estudada de forma mais enfática a partir do século XIX. Então nós temos aí 100 e poucos anos apenas porque foi no final do século XIX, nós temos 100 e poucos anos de existência da filosofia, da psicologia. No Brasil, esse curso entra lá por 1950, próximo de 60 ali mais ou menos. Então é um curso muito recente, né? Se nós analisarmos, é um curso muito recente no nosso país. Por isso que agora que nós temos alguns psicólogos aí que se despontaram, aí, como Augusto Cury, né? Não temos muitos teóricos brasileiros dentro dessa área porque ela é nova, né? E tudo que vai se estuda dos teóricos de fora, né? Ela surge na Alemanha, mas cresce nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é um país que investe muito, né, nessa produção científica. Então, por isso que muitas teorias desenvolve lá, né, também. Observando-se que ela já existia no campo filosófico, na difícil tarefa de querer definir o objeto de estudo da psicologia, pode-se dizer, num sentido mais amplo, que o objeto de estudo da psicologia é o homem, né? Mais especificamente a alma desse homem, né? Por quê? Porque ela vai deixar os estudos biológicos, ela não vai fazer essas análises, né, do corpo, da biologia, da anatomia, embora ela surge lá como estudando a princípio a fisiologia, né, depois que ela chega aí no clímax, que é o comportamento, a alma, o ser, no sentido do ser humano, né? A psicologia colabora com o estudo da subjetividade. É essa forma particular e específica de contribuição para a compreensão da totalidade da vida humana. Vamos ver durante a história, daqui a pouco a gente já vai dar uma pausa. Vamos ver durante a história, qualquer pergunta, fiquem à vontade, qualquer colocação, fiquem à vontade. Nós temos ali os gregos, né, analisando, né, a psicologia. Sócrates Sócrates é o marco, né, dentro da filosofia. Aí você vai estudar lá no colégio os pré-socráticos e os pós-socráticos, né? Aí como Sócrates é uma figura muito ilustre, alguns entendem como os pré-socráticos sendo inferiores, né? E só os pós-socráticos que seriam os caras, né? Mas na verdade, por que essa divisão? Porque até Sócrates, as perguntas filosóficas e o conhecimento filosófico, ele estava estruturado no cosmos, no universo, na formação do universo, na formação do cosmos. Como que iniciou? Eles estavam buscando respostas para essas perguntas. A partir de Sócrates, se estuda mais o homem como centro.
Então o homem torna-se o centro. Aí nós temos aquela máxima, né, que aprendemos, né, que com Sócrates, né, ele vai buscar conhecimento com o oráculo, o oráculo diz, conhece-te a ti mesmo. É claro que isso aí até alguns colocam como a alegoria, né, até porque isso seria muito mitológico, né, ele buscar um oráculo para dizer isso a ele, né? Mas é uma máxima que surge com Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, ou seja, conheça a você, conheça o ser humano, o homem, né? Então ele vai buscar fazer essas perguntas e a partir de Sócrates começa a se analisar mais o homem, né? Por isso que nós temos ali, ó, a psicologia ganha consistência em Sócrates, Platão define um lugar para a razão do corpo humano, Aristóteles aponta que o corpo humano não pode ser, o corpo e a alma não podem ser dissociados. Nós temos ali no Império Romano, na Idade Média, como impera ali o catolicismo, a religiosidade, né? Nós temos Agostinho definindo algo sobre a psicologia. A alma não era somente a sede da razão, mas a prova de uma manifestação divina no homem. Tomás de Aquino também encontra argumentos racionais para justificar os dogmas da igreja, que contribui garantindo para ela o monopólio do estudo do psiquismo, né? Da psicologia. Aí nós temos no Renascimento, já 1543, Copérnico causa uma revolução no conhecimento humano, mostrando que o nosso planeta não é o centro do universo. Galileu, 1610, a queda dos corpos, estuda a queda dos corpos, realizando as primeiras experiências da física moderna. René Descartes, um dos filósofos que mais contribuiu para o avanço da ciência, postula a separação entre mente, alma e espírito, que ele define mente seria alma e espírito, ou a parte imaterial do homem, né? E corpo. Então já vemos ali uma dicotomia, né? Dentro do campo filosófico. A origem da psicologia científica. Por volta do século XVIII, a psicologia começa a trilhar os caminhos da fisiologia, a neuroanatomia e a neurofisiologia. Então já começam a centralizar no estudo do pensamento, do comportamento, da mente, do ser humano, né? William Wundt, considerado o pai da psicologia moderna e científica, tá ali a data, né? Ele é considerado o pai da psicologia científica. O berço da psicologia moderna foi a Alemanha. Novos estudiosos, pesquisadores, que sob os novos padrões de produção de conhecimento, passam a definir o seu objeto de estudo, que fica aí a princípio o comportamento, a vida psíquica, a consciência. Por isso que geralmente as pessoas vão dizer, né? O que estuda a psicologia? A psicologia estuda o comportamento do ser humano. Mas na verdade o comportamento hoje é um dos aspectos da psicologia atual, né? Que se estuda. Existem outras áreas que eles estudam, né? Mas quando ela começa a definir-se como conhecimento científico, ela vai estudar o comportamento do ser humano. Hoje ampliou, né? Porque nós temos mais de 100 anos de história, então está cada dia mais crescente, né? O conhecimento da psicologia e a sua abrangência. Delimitar seu campo de estudo, diferenciando-se de outras áreas de conhecimento, como a filosofia e fisiologia. Então daí ela deixou, né, esse campo mais filosófico e mais fisiológico. Formular métodos de estudo desse objeto, formular teorias enquanto um corpo consistente de conhecimento na área. Embora a psicologia científica tenha nascido na Alemanha, é nos Estados Unidos que ele encontra campo para um rápido crescimento. Algumas abordagens ali, dentro das escolas da psicologia. Primeiro o funcionalismo, com William James. Depois o estruturalismo, com Edward Titchener. E o associacionismo, com Edward Thorndike. Associacionismo é interessante, essa parte aqui, vai surgir as outras escolas, outras correntes, né? Que é dos estímulos, né? Estímulo positivo, estímulo negativo. Quiser anotar aí, depois me peçam os slides, né? Eu sempre esqueço. Então peçam, que daí eu lembro. Então nós temos as principais correntes da psicologia, né?
Então, as principais correntes, depois de William James mostrar a funcionalidade, né? O funcionalismo, para que serve, né? Depois de estruturar, né? O estruturalismo, e chegar a essa parte do associacionismo, com Thorndike, nós temos outras correntes que vão derivar dali, né? Como o behaviorismo, né? A palavra behavior em inglês, né? Quer dizer comportamento. Quer dizer, é um estudo do comportamento, iniciado por John Watson, e inclui os nomes importantes, né? Gutierrez, Rowe e Skinner. Skinner foi outro, John Watson e Skinner os que mais destacam-se. Comportamento operante, comportamento reflexo, extinção e punição, né? Então eles vão analisar, né? Por exemplo, no behaviorismo, vai estudar o comportamento a partir de alguns estímulos. Eles fazem um estudo com um cachorro, né? E eles veem lá que sempre quando eles tocam, dão um estímulo, criam uma forma de som associado à hora de se alimentar. O cachorro passa a perceber que ao ouvir aquele som é hora de comer. Então eles passam a sempre dar começa o estudo assim, né? Sempre quando fazem dão um estímulo, pode ser através de sonoro ou chamar, eles observam que o cachorro e dão um alimento, né? Aí com o tempo eles tiram, né? Eles tiram o alimento, mas continua aquele estímulo. Ele vai observar que o cachorro, mesmo ouvindo, ele vai começar a salivar, né? Porque ele começa a associar. Isso no senso comum, né? Assim, antes de conhecer o behaviorismo, você já conhecia isso daí. Antigamente, eu não sei se aqui fazia, né? Mas antigamente, quando a gente queria chamar o cachorro para dar de comer, a gente batia na panela. Hoje o cachorro come ração, né? Mas antigamente comia junto com Pato também. Vai criar pato, o gosto batia assim, vem tudo isso. Vem tudo, né? Então por quê? Né? Eles passam a associar aquele barulho com a hora de comer, né? A hora do alimento. Um gato. Tinha um gato, e daí a ração ficava no potinho, né? Daí às vezes ele não sabia onde que o gato estava, ele balançava o pote. Daí o gato já vinha. Então, exatamente. Aí depois acostumou, cada vez que a gente pegava no pote, ele já estava ali perto. Então, é o estímulo, né? Então ele associou aquele som, aquele barulho, às vezes o chamar, com a hora de comer. Se você fizer aquele barulho e não der nada, não apresentar, você vai ver que ele vai ficar rondando ali, vai ficar querendo... Ficar com umas coisinhas em cima do que estava ali, só para ele, porque não era horário, né, de pôr, mas colocava só para não deixar ele confuso, né, porque a gente só queria achar ele. Exatamente. Outra das experiências dentro do behaviorismo, que é analisar esse comportamento, é o que fizeram, né, pegaram um monte de macacos, né? Colocaram a penca de banana ali e colocaram uma escada. Aí sempre quando o macaco subia na escada lá para pegar a banana, davam uma punição ali dentro do... Então ele recebia um estímulo negativo, né? Então sempre acontecia isso. Aí com o tempo eles tiraram essa punição. Aí o que aconteceu? Introduziram um novo macaquinho lá na jaula. Aí o que aconteceu? Quando o macaquinho foi usar a escada para pegar a banana, os outros macacos foram em cima dele. E derrubaram ele lá. Por quê? Estavam associando aquilo com algo negativo. E isso acontece muito. Se você analisar para o lado comportamental, acontece muito, né? Por que vamos lá na igreja, né? Por que na igreja quem pensa um pouquinho, quem argumenta um pouquinho é massacrado? Porque às vezes alguém fez isso lá e foi tido como o diabo, né? Não, isso daí é um carnal, isso daí é um incrédulo, né? Daí as outras pessoas associaram exatamente isso, né? Quem chega novo lá querendo fazer isso é massacrado. É exatamente... É isso que se estuda, que se fizeram no behaviorismo, né? Deram estímulos, né, positivos, estímulos negativos, para... Daí isso aconteceu no quê? Em um comportamento operante, um comportamento reflexo e até na extinção de alguns hábitos, né?
Conseguiram extinguir alguns hábitos a partir da punição, né? Do estímulo negativo. Nós temos Gestalt, né? Gestalt, Max Weitmer, Kurt Kofka, Kurt Lewin. Para os psicólogos gestaltistas, aprendizagem ocorre somente a partir de insights. O Gestalt estará bastante também na educação, né? A educação também contribuiu, né? Essa teoria do Gestalt contribuiu muito para a educação. Isso aqui é interessante, né? Ele diz que é por insights, né? Percepção. Então, o aprendizado ocorre pela percepção. Acho que você já viu aquela imagem, né? Que tem, vamos dizer assim, a imagem tem duas taças, mas no fundo é um rosto de uma pessoa. Então é isso que é Gestalt, forma, né? Significa forma. Forma de algo, de algum objeto, né? E às vezes você vê uma imagem lá de um rosto, só que daí você vira, tem outra coisa, outra imagem, né? Então esses são os insights, né? O aprendizado acontece através desses insights, né? Ou seja, a pessoa já tem uma imagem prévia, aí quando você consegue trazer aquela imagem de uma forma específica, ela, através dessas formas, ela capta o conhecimento. Então, por isso que estuda bastante dentro do Psicologia da Educação, né? Que tem até um livro de Psicologia da Educação, tem Gestalt, né? Gestalt vai ser uma das áreas, né? Que se estuda. Um dos principais hoje agora que fugiu o nome de dois teóricos que se fala muito na educação. Minha esposa já estudou bastante eles. Agora eu esqueci mesmo. Oi? Durkheim é a sociologia, né, pai? Mas tem um outro. Piaget e Vygotsky, né? É isso, muito obrigado. Então esses são os que são os mais estudados atualmente, né? Por causa da questão do aluno, né? Ele aprender a partir de associação, né? Partiu bastante ali, né? Behaviorismo, tá tudo junto ali, né? Gestalt. E temos hoje a psicanálise, né? Por Freud, seu fundador e maior representante. Para ele, a nossa vida mental é constituída de 3 níveis: consciente, pré-consciente e inconsciente, ou o id, ego e o superego. Descoberta ali da sexualidade infantil, função sexual, libido, complexo de Édipo. Então, o Freud, por isso que alguns não gostam muito da psicologia dentro da igreja, do campo religioso, principalmente do crente. Não gostam muito da psicologia por causa de Freud, por causa de Jung, né? Freud por causa dessa questão muito sexual, Jung por causa do esoterismo, né? Mas Freud realmente é interessante, né? As análises dele é totalmente pervertida. Você analisa a idade isso, idade aquilo, ele separa a idade diferente de Vygotsky. Não, tem coerência. Não, tem coerência. Tem coerência, né? Não é tudo, não é? Tem coerência. Ele colocou ali dá mais meio que Não, é uma linguagem sexual, né? Uma linguagem sexual dele, mas, tipo, nas divisões da idade que ele faz, é igual a Vygotsky e o Piaget fazem. Tem a sua fase ali, né? Isso. Ele nega isso. Uhum. Nega, gente. Não, criança não dá, não fala sexo. Mas é fisiológico. Ele foi para uma outra linha, né? Diferente de Vygotsky e Piaget ali, que vai mais pela aprendizagem, ele pegou outro caminho, mas que também, exatamente, é coerente, né? Tem coerência. Só que essa área de sexualidade falou no campo religioso já é uma perversão, né? Exatamente. Então, mas hoje essas 3 correntes são muito fortes, né? Dentro da psicologia. Nós temos a personalidade humana. A personalidade, em psicologia, é o elemento estável e sólido da conduta da pessoa, né? Modo habitual, vem da palavra ali, é aquilo que caracteriza, né? Atitudes, traços, característicos da pessoa. Vem ali da palavra latina, né? Do latim persona. Então a alma é a persona, né? Quando a gente fala de personalidade, isso está na nossa alma, né? Personalidade, nossa alma tem personalidade. Tudo que nós somos, por exemplo, o que eu sou, o que eu penso, o que eu
sinto tudo o que o André está na sua alma, né? Eu tenho um corpo para me comunicar com esse mundo físico, tenho um espírito para me comunicar com o mundo espiritual, mas tudo que eu sou está na alma. A Bíblia fala, né? Isso biblicamente falando também. Deus formou do pó da terra, né? Do barro, Deus formou o ser humano. Depois isso é a parte física. Depois o sopro do espírito, né? O espírito humano é formado, né? Porque é o Espírito Santo quem forma o espírito dentro do homem. Então o espírito é formado. E depois do sopro, o que a Bíblia diz? E o homem se tornou alma vivente. Então química, química, né? É químico, né? Quando um elemento se junta a outro, forma um novo. Então nós temos um elemento, Bassar, o corpo. Vem outro elemento, né? Sopro, Neshama. Aí a junção desse elemento com este outro forma a Nefesh, né? A alma do ser humano. Então, e é na alma que está a sede das nossas emoções, do nosso intelecto, da nossa vontade, certo? Ó, nome dado, a palavra persona é o nome dado à máscara que os atores do teatro antigo usavam para representar seus papéis, né? Persona, né? Soar através. Gordon Allport, princípios subjacentes do conceito de personalidade, o princípio da globalidade, princípio social, princípio da dinamicidade, princípio da individualidade. Lembrando, pessoal, que aqui é uma aula de introdução à psicologia, né? Não tem como nós conceituar tudo, né? A gente só dá aqui as bases, porque daí seria um curso de psicologia, né? Não de teologia. Para o teólogo é só uma introdução justamente para conhecer. E se nós formos aplicar, né, teologicamente, tem muito o que aplicar aqui. Depois eu vou mostrar umas imagens para vocês, vou mandar umas imagens para vocês, que é bem interessante, mas é muito profunda, né? Sobre a anatomia do ser humano, né? Essa parte da sua personalidade, da sua mente, o seu coração, os sentidos, né? Nós temos 5 sentidos que são sensoriais, nós temos 6 instintos, então é muito importante esse conhecimento, que aí você passa a entender muito mais as escrituras também. Olha lá, resumidamente podemos destacar as 3 características básicas da personalidade da seguinte forma. Olha, esse é o psi, eu falei, né? A letra, 23ª letra. Então nós temos a personalidade, a inteligência, que é o componente cognitivo, por isso que já define, né, uma das áreas, né, de pesquisa é a cognição, né, da psicologia. Essa é uma das áreas que minha esposa queria seguir aí, né, que é Piaget, fala muito, né. Temperamento é o componente emocional e nós temos o caráter, que é o componente moral, né. Então, basicamente, resumido, né, existe a idade mental e idade cronológica, né. Idade cronológica, o período que nasce até o fim da sua vida. Idade mental é o desenvolvimento intelectual, né. Tem pessoas que têm deficiências, né? Necessidades especiais, portadores de necessidades especiais, que a idade cronológica avança, elas têm uma, mas a idade mental é outra, né? Então nós temos aí síndrome de Down, às vezes, né? Entre outras, né? Que a idade cronológica vai avançando, a pessoa fica com um corpo de adulto, né? Mas a sua idade mental, ela não desenvolve, às vezes 6, 7, não passa disso, né? Tem umas que conseguem desenvolver um pouco mais, tem outras que ficam neste nível aí, certo? Então, o temperamento é interessante falar, os temperamentos, né? Isso é uma análise já antiga, né? Análise feita lá na Grécia, sobre os 4 temperamentos. Eu não lembro agora o nome ali de quem criou. Quando eu estava estudando para dar uma aula de teologia, eu acho que na escola dominical, eu peguei lá o criador desses temperamentos, que analisou isso daí. Agora eu esqueci. E existem outras formas, né? Eu tenho uma conhecida hoje que ela faz a análise do perfil. Ela tem a análise do perfil, é uma terapia mais oriental, né? Aí tem o perfil masoquista, o perfil psicopata, mas não é nada pejorativo, é interessante. Depois eu vou pegar os vídeos dela e vou compartilhar com vocês, porque entra, né? Aí tem perfil rígido, né? E tem um outro perfil lá, que basicamente envolve esses temperamentos.
Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, né? Todos os temperamentos, eles terão os pontos positivos e os pontos negativos. Não vou definir cada um aqui, falar porque são muitos, você viu que são muitos, né? Então aqui nós temos um ponto negativo dentro e o ponto positivo de cada temperamento. Todo ser humano tem os 4 temperamentos. E nós podemos analisar como os dedos aqui, ó, né? Você vai observar que você tem um dedo maior, você tem um que acompanha ali, que é um pouquinho maior que o outro. No homem, se eu não me engano, é esse, na mulher é esse aqui. Se não me engano, tem uma diferença aí de dedo na mulher. O maior é esse aqui, né? O indicador, né? Do que o anelar, né? Porque isso daí é uma questão de desenvolvimento ósseo, né? É por causa é que o homem produz a testosterona, né? Daí isso influencia na forma de crescimento diferenciado da mulher. A produção é diferente. A mulher que quer virar homem. Não, pior que não, né? Pior que você vê lá os homens trans, mulheres trans, elas vão ter a constituição da biologia delas. Ela não vai ter isso, isso vai ser um ponto desfavorável, né? Por exemplo, quando um arqueólogo, né, vai definir, encontra lá uma ossada, eles conseguem definir se era de homem ou de mulher justamente por causa dessa diferença óssea, né? Da bacia aqui, né, que da mulher é diferente, né? A bacia, nossa, bacia dos antigos, né? Agora eu fui tempo do vovô, né? Tempo do vovô. Não, tô com uma dor nas bacias, né? A região pélvica, né? O osso é diferente, a formação é diferente por causa do útero, né? E que vai suportar, né, a criança para poder gerar. O homem é diferente, o homem é mais estreito, da mulher mais larga. Os ossos, a formação óssea também é diferente. Então no homem é esse aqui, né? Ou seja, esses dois que são mais próximos, eles vão influenciar mais. Por exemplo, se você fizer um teste, existem testes. Eu vou ver se eu acho lá, mando para vocês. Você vai ter 2 desses aqui que serão fortes. E os 2, eles vão te influenciar menos, mas terão ali. Você observa que tem desníveis, né? Nenhum dedo é igual ao outro. Justamente por quê? Pelo fato dos pontos positivos e negativos também, né? Os pontos positivos e negativos. Agora, um ponto bíblico, né? Por que é importante e interessante estudar isso aqui? Uma análise bíblica. Qual que é a função do Espírito Santo nesses temperamentos? O que ele faz? Porque a nossa personalidade não muda. Se nossa personalidade mudasse depois de ser nova criatura, todos os crentes seriam iguais. Mas isso não acontece, né? Você vê que cada um tem uma forma diferente. Porque a personalidade não muda. O Espírito Santo não transforma a personalidade. Jesus não transforma a personalidade. Você vê que todos os discípulos, cada um tinha uma forma diferente. Jesus não mudou nenhum aspecto das suas personalidades. Mas o que muda? Os temperamentos. O que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai tirar esses pontos negativos, esse desequilíbrio, e vai só colocar os pontos positivos de cada um, né? Que é através do fruto. Então, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai nivelar todos os lados positivos de cada. E fazendo isso, é que ocorre aquilo que a gente achava, né, até então, que era só na glória, né? Que é transformar o homem em um varão perfeito, a estatura do varão perfeito. O que é a estatura do varão perfeito? Está lá que os ministérios, né? Deu apóstolo, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo a perfeição dos santos, até que todos cheguem à mesma medida de fé e conhecimento, a uma estatura de varão. O que é o varão perfeito? O varão perfeito é o homem que tem esses temperamentos equilibrados, né, com equidade. Ou seja, ele tem que ser o sanguíneo no momento certo, colérico, melancólico e fleumático no momento certo. Como que é o varão perfeito? Como que é o varão perfeito? O varão perfeito é o Jesus dos evangelhos. Jesus é o varão perfeito. É a essa estatura que nós temos que chegar, ter a mesma medida.
E como que é o varão perfeito? Ele tem a mentalidade de rei, em Mateus. Ele tem o coração de servo, em Marcos. O coração de servo não fará com que ele se exalte. Mesmo tendo uma posição. Isso, mesmo tendo a mentalidade de realeza, o coração de servo não fará com que ele se exalte. Certo? Por isso que Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde mesmo sendo o rei dos reis. Né? Ele tem a administração do homem, porque Deus colocou a capacidade de administrar no homem. O homem perdeu com o pecado, mas olha o que Deus falou para Adão, né? Domine sobre peixes, sobre aves, né? Sobre todos os répteis. Então a administração, capacidade de administrar do homem restaurado, ela tem que ser perfeita. E ele tem que ter a visão da águia, né? Em Mateus é o homem com visão. Então se você pegar e colocar esses 4 animais que são as 4 faces do querubim, né? 4 faces do querubim, você vai ver, né? Que, vou ver se eu vou lembrar de todos agora, né? Nós temos o homem como sanguíneo, então o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, melhor dizendo. Nós temos ali o leão, né? Como sendo colérico, né? O leão é o colérico. Nós temos o servo, né? Que é o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos. Servo é o símbolo, é o boi, né? Que é na cabeça lá dos 4 querubins, as 4 faces do querubim, é o bezerro ou o boi. Então nós temos ali o melancólico, né? O boi é o melancólico. Ele é amuado, né? Ele é minucioso, sensível, né? Habilidoso, trabalhador, né? O boi. Leal, né? Tá lá sempre pro trabalho. Nós temos o fleumático. O fleumático é a águia, né? Calculista, né? Fica analisando. Fica lá, ó, contemplando, né? Qual presa. E quando ela decide agarrar, ela não falha, né? Então nós temos algumas profissões, né, que se encaixam bem. Por exemplo, se a pessoa é sanguíneo, como dominante sanguíneo, são atores, vendedores, oradores, porque o sanguíneo ele é expressivo, né? Só que um defeito do sanguíneo é que ele é indisciplinado, ele nunca termina muitas vezes o que começa. Mas ele é bem, ele sabe se comunicar bem, né? Ele tem essa capacidade. O colérico, produtores, construtores, líderes, né? O pastor, né? O pastor, ele geralmente, os pastores, bons pastores, são coléricos, né? Coléricos e fleumáticos, né? Fleumáticos são bons pastores, né? Não que o sanguíneo e o melancólico não serão, mas terão mais dificuldade, né? Mas já é inato aqui, né? O fleumático, diplomatas, administradores, professores, técnicos, né? São bem fleumáticos. O melancólico, artistas, músicos, inventores, filósofos e mestres, né? São melancólicos, né? Eu fiz o meu teste porque nós temos no CFTM uma aula de introdução à psicologia. Eu não lembro o que deu lá. Acho que deu... Não lembro se era colérico, melancólico ou melancólico. Deu um, que os dois que são os que mais influenciam, né? Deu... Colérico, mas eu não concordei. Deu colérico. Sei que deu ao contrário, tipo assim, pra mim, vamos supor, pra mim deu colérico e melancólico, como o primeiro e segundo, pra minha esposa deu melancólico e colérico, né? Deu ao contrário, assim, os nossos perfis, né? Tem na internet esse teste, né, que você faz, umas 50 perguntas, é demoradinho, mas é bem interessante, né? Isso faz você conhecer melhor a pessoa, e você saber lidar, né? E conhecer a si mesmo. Exatamente, né? Mas essa parte aí tem, tá? Esse acho que não tem, só fala dos temperamentos, não tem imagem. Eu mando. Tem até um livro de um... Eu achei bem... É bem interessante. Tem um livro de um teólogo também que ele analisa os 4 temperamentos, bem interessante. Eu vou ver se coloca. Que apareceu no Facebook ali, os negócios que dá pra fazer. Mas tem um teste mais completo, vou ver se eu acho que eu mando pra vocês lá. Aí vamos terminar esse slide aqui, ó. No caráter é o quê? Caráter vem da palavra character, que refere-se a um sinal, a marca, o instrumento que grava, né? Ou seja, caráter é aquilo que é a tua marca, né? É o teu caráter, é isso que o Espírito Santo transforma. Porque antes nós tínhamos um caráter duvidoso, né? Um caráter terrível, né? Que geralmente você olhar a pessoa, você fala, aquela pessoa é fofoqueira demais, é a marca, né, da pessoa, né?
Não, aquela pessoa lá, cuida com ela que ela gosta de roubar. Então esse era o nosso caráter muitas vezes antes da nova criatura. Mas agora o Espírito Santo transforma o nosso caráter para que esse caráter seja como o de Cristo, seja a marca de Cristo, né? Seja ter a mente de Cristo em nós. Porque o caráter é aquilo que caracteriza você, né? Como pessoa, né? A pessoa vai falar que ela tem um bom caráter, né? Esse é o termo que a gente usa, né? E aquele é mau caráter. Então, você já toma cuidado, né? Quando você ouve isso de alguém, você já toma, vou ter um cuidado com essa pessoa aqui, né? A pessoa não é muito boa. Que é uma marca que a gente tem, né? Todos nós deixamos uma marca, né? Deixamos algo, né? As pessoas nos conhecem, né? Ou bem ou mal, as pessoas nos conhecem através daquilo que nós demonstramos. Vamos lá, depois a gente continua aqui nos processos básicos de um comportamento.